Que alegria estar com você nessa sexta-feira. Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, para lermos e partilharmos o Evangelho. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Nosso Evangelho de hoje, o Evangelho de sexta-feira, é o de Mateus, do capítulo 1, do versículo de 1 a 16 e de 18 a 23. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque. Isaque foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos. Com Tamar, Judá foi o pai de Farés e Zara. Farés foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Arã. Arã foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Com Raabe, Salmão foi o pai de Boaz. Com Ruth, Boaz foi o pai de Obed. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai do rei de Davi. Davi, com a mulher de Urias, foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Osias. Osias foi o pai de Joatão. Joatão foi o pai de Acais. Acais foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliassim. Eliassim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Chamado Jesus, que é chamado Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José. Antes de viverem junto, ela foi encontrada grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo homem justo, não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto ele tomava essa decisão, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenhas medo em receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você o chamará com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio dos profetas. Eis que a virgem vai engravidar e dar à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje, dessa sexta-feira, vem nos falar de toda a genealogia de Jesus, né, da origem de Jesus. E aí você pode também, nesse dia, desejar fazer a sua genealogia, ver qual é a sua origem, de onde você veio. Mas o mais importante desse evangelho de hoje é essa frasezinha, que ele vai dizer duas coisas. A primeira, que o que foi gerado em Maria provém do Espírito Santo. E a segunda, que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta. Então, toda essa genealogia de Jesus, por onde Deus passou para que se cumprisse o nascimento de Jesus, todo esse povo manteve a fé.
todo esse povo acreditou e esperou por Jesus Cristo. Mais adiante o Evangelho vai dizer que de uma geração para outra foram se passando 14 gerações, mas todas elas foram mantendo a fé. Você percebe que elas foram mantendo a fé por personagens que já são conhecidos nossos, como Jacó, como Abraão, que são personagens que nós, provavelmente você e eu, tenhamos mais contato, temos mais conhecimento. Davi, nós sabemos que todos eles mantiveram a fé nesse Deus, todos eles esperaram por esse Jesus. E ele veio, mas para que Jesus viesse, todo esse povo manteve a fé, manteve a confiança que isso ia acontecer, que isso ia se realizar. E é assim que Jesus é gerado, passando por todas as gerações, por todas as dificuldades, passando pelo exílio e continuando acreditando, até chegar o dia do nascimento de Jesus, até chegar em Maria, em José e Maria. E ele vai dizer que Jacó foi pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E ele vai falando de todas as gerações para mim e para você, para que nesse dia possamos desejar manter acesos essa chama, essa fé em Jesus Cristo, para que possamos falar para os nossos filhos, assim como esses homens e mulheres foram gerando Jesus nas suas gerações. Da mesma forma, hoje o Senhor nos chama para gerarmos esse Jesus nas nossas gerações. Aí você pode olhar para trás e ver quem foi que foi te alimentando essa fé, que foi te conduzindo, que foi te apresentando Jesus. Da mesma forma, hoje nós somos chamados a apresentarmos esse Jesus para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, para os nossos netos. Mas irmos fazendo essa mesma trajetória, sabendo que por todos nós passa esse Espírito Santo, que esse nascimento de Jesus, gerar Jesus no outro, é fruto do Espírito Santo. Hoje esse papel não é mais de Maria, hoje esse papel é meu e seu, de gerarmos Jesus uns nos outros, porque Jesus já veio. Isso que os profetas foram gerando, passando de geração em geração, esperando a vinda de Jesus, isso já se cumpriu. Agora a nossa missão é passarmos esse Jesus adiante, é gerarmos esse Jesus. Então hoje o Senhor nos convida para isso, para gerarmos esse Jesus uns nos outros. E para fazermos isso precisamos também, assim como Maria, para gerar Jesus no seu ventre, para aguentar todas as dificuldades, precisou desse Espírito Santo. Assim também eu e você precisam desse Espírito Santo, pois é só por esse Espírito Santo que podemos gerar esse Jesus. Então que nessa sexta-feira esse Espírito Santo nos batize e nos façam ser capazes, homens e mulheres capazes, de gerar homens novos para um mundo novo, de gerarmos um no outro esse Jesus. Que o Espírito Santo hoje nos capacite, que você possa pedir a Ele: Espírito Santo, vinde nesse dia fazer todas as coisas comigo, vinde me ajudar a ter esse Jesus comigo e a dar esse Jesus para os outros. Vem, Espírito Santo, nesse dia estar comigo, está me alimentando, está me encaminhando, me conduzindo. Vem fazer todas as coisas comigo hoje, mas vem principalmente fazer com que eu gere Jesus um no outro, que eu gere Jesus em todos aqueles que eu encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.